Esses dias eu falei sobre a característica mais importante que uma pessoa cega deveria ter, que na minha opinião é a autoestima. E eu achei muito legal os comentários de vocês, muita gente participando. E as pessoas às vezes se comunicam comigo como se eu fosse quase um ser sobrenatural. Ah, mas pra você a autoestima, não sei o quê, pra você é fácil ter autoestima. Ou, eu queria ser como você. E eu sou, cara, como qualquer ser humano. Eu procuro ter autoestima, eu faço um esforço grande para ter autoestima, mas eu também tenho meus momentos em que a autoestima vai embora, é substituída, toma cartão vermelho. E hoje, para mostrar para vocês, eu vou contar um dia que a autoestima me faltou assim de uma forma muito grande e que eu tive que lutar muito para ter essa autoestima. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima, esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Cara, a autoestima não é, na minha opinião, como a felicidade, são coisas que a gente tem que lutar sempre. Porque assim como não existe uma plena felicidade, uma felicidade constante, para mim não existe uma autoestima constante. Né? Você precisa ter autoestima por mais tempo do que a baixa autoestima, né? Você precisa ter uma autoestima boa por mais tempo do que você tem uma autoestima ruim. Esse é o processo, né? Felizmente, eu consigo ter a maior parte do tempo uma boa autoestima. Mas isso nem sempre acontece. Eu vou contar uma situaçãozinha aqui que aconteceu comigo, bem simples e não tem muito tempo não, tá? Sim, eu já tinha canal no YouTube, eu já vivia do que eu gostava e tudo mais, mas se deu, ele tem dia, mês, hora e local. Foi uma situação bem palpável. Aconteceu no Morro da Urca. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, nós temos o Pão de Açúcar, né, que é mundialmente famoso, todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo conhece. Mas antes do Pão de Açúcar, a gente tem o Morro da Urca. Você não consegue chegar ao Pão de Açúcar sem passar pelo Morro da Urca. Né? Você pega o bondinho, você sobe para o Morro da Urca, do Morro da Urca você pega o bondinho e sobe para o Pão de Açúcar. Então, voltando ao Morro da Urca. O Morro da Urca é mais baixo, acho que ele tem 296 metros, e ele tem uma peculiaridade. É possível acessá-lo por uma trilha, a partir da pista Cláudio Coutinho. E quem sobe pela trilha é obrigado a descer pela trilha, porque quando você compra o bilhete do bondinho, né, você já compra lá embaixo para subir e para descer. Mas muita gente usa, não é uma trilha difícil. Eu subi pela primeira vez quando eu tinha 17 anos, estava no segundo grau, com os colegas do colégio, do Pedro II, sem muita preparação. Não é uma trilha desafiadora, é uma trilha sinalizada, é uma trilha com escada, é uma trilha com corrimão e tudo mais. Então a gente subiu de bondinho, resolvemos descer por essa trilha. Né? Para mim, não ia ser uma trilha desafiadora. Gente, eu tô acostumado com trilha, já fiz trilha grande, Petrópolis, no Sana, em Diamantina, cara, em diversos lugares, algumas com mais dificuldade, outras com menos dificuldade, mas sim, trilha é uma coisa que eu tô relativamente acostumado. Então, para mim, descer aquela trilha não seria algo muito, muito difícil, assim como não foi. Ela tinha alguns trechos escorregadios, porque tinha chovido e tudo mais. Mas aí entra o fator da baixa autoestima e da interferência das pessoas, que foi o que eu falei no vídeo passado. Eu vou dar um exemplo. A gente descendo, a trilha é muito movimentada, a gente encontrou com muitos grupos de pessoas que estavam subindo. Né? E essas pessoas, quando viam, estava eu e minha companheira, e quando viam ela, né, a gente de mão dada, com uma pessoa cega, eles imediatamente ofereciam ajuda. Nossa, quer ajuda? Não sei o quê. As pessoas às vezes quase queriam me carregar no colo. Era por maldade? Óbvio que não era por maldade. Mas, cara, eu estava com a situação dominada, eu estava sob controle, eu já tinha feito aquilo, eu já tinha feito trilhas muito mais difíceis. E as primeiras pessoas que você, quando oferece ajuda, você agradece, a segunda você agradece, a terceira. Na 10ª, por mais que aquela pessoa esteja bem intencionada, você começa quase a duvidar de você mesmo. Cara, eu estou descendo aqui, eu sou cego, mas eu estou descendo. E as pessoas, né, movidas pelo preconceito, pela falta de conhecimento, tipo, porra, como assim um cego tá descendo a trilha? E claro que isso não tá acontecendo. Claro que ele vai precisar de muita ajuda. Claro que provavelmente a gente vai ter que levar ele no colo e tudo mais. Então as pessoas bem intencionadas acabavam me oferecendo ajuda, grupos diferentes de pessoas. E aquilo, cara, ia mexendo comigo de uma forma que talvez não devesse, mas eu sou ser humano, mas aquilo ia mexendo comigo de uma forma muito forte. Porque cada vez que uma pessoa perguntava se eu precisava de ajuda, e perguntava de uma maneira como se fosse assustador uma pessoa com deficiência visual estar descendo uma trilha, aquilo quase se internalizava em mim como assim, como se dissesse, ih, você não consegue.
A pessoa falava, pô, você quer uma ajuda? E eu entendia, você não consegue. A pessoa falava, nossa, mas quer que eu te leve? Então eu me pegava assim com força, às vezes quase queria me carregar mesmo. E na minha cabeça, no meu coração chegava, você não consegue, você não consegue. Eu estava com a minha companheira, eu não queria fazer feio. Eu não, de fato, não estava precisando de ajuda. Era algo que eu já tinha feito muitas vezes. As pessoas não tinham como saber. E por isso mesmo as pessoas ofereciam ajuda, e aquilo ia me diminuindo, eu não podia falar nada, porque obviamente as pessoas estavam sendo bacanas, as pessoas estavam sendo gentis, mas aquilo ia me diminuindo, que ajude, você não consegue, cara, aquilo começou a me dar um pânico mesmo, e era para ter sido divertido, descer a trilha, sorrindo e tudo mais, não era para ser uma coisa difícil, começou a ser uma coisa penosa, não exatamente pela dificuldade do terreno, mas eu queria que aquilo acabasse, eu já não aguentava mais as pessoas me oferecendo ajuda, porque aquilo era quase como elas duvidando de mim, da minha capacidade. Novamente, gente, não era por maldade, eu agradeço todo mundo que ofereceu ajuda, não era isso. Mas aquilo, né? Você estava do lado de uma pessoa que você não queria parecer mais frágil que aquela pessoa, início de relacionamento, você queria se mostrar forte ali, né? O cara que, você desce trilho, você desce. E as pessoas olhando pra mim e agindo como se eu fosse um perfeito inútil. E claro que me afetou com força, cara. E eu repetindo pra mim mesmo, sou forte, sou fora, sou forte, sou fora, sou forte, sou fora. Porque eu repetindo o mantra, que ajuda, não sei o que, não, mas aqui tá escorregadio, acho que aqui vai ser perigoso, não sei o que. E eu só querendo que todo mundo sumisse e eu conseguisse fazer minha trilha. Foi uma das piores experiências recentes da minha vida em termos de autoestima, em termos de confiança, né? A autoestima não me abandonou exatamente, mas foi por muito pouco. Ela esvaziou, meu coração se esvaziou. Eu comecei não a duvidar de mim mesmo, mas eu comecei a achar aquela experiência terrível. Eu comecei a querer que a gente chegasse. Cara, quando a gente chegou na pista Cláudio Coutinho, né? Quem conhece é o final da trilha, para baixo, ali do ladinho do mar, um lugar lindo e tudo mais. Eu só repetia para mim mesmo, caramba, eu fui o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve, eu joguei futebol por 10 anos, já subi trilha no céu. Eu fiquei repetindo isso para mim um tempão, quase como se fosse, sabe quando uma bola esvazia e você põe a bomba no birro ali e enche? Foi exatamente isso. Eu senti como se eu estivesse tendo que refazer a minha autoestima. E é engraçado porque ninguém... Foi um processo de queda de autoestima que não veio por maldade de ninguém. Todo mundo que estava ali na trilha que me oferecia ajuda fazia de bom coração. As pessoas podiam passar direto e não oferecer. Então é algo que foi construído por mim e pela dúvida que eu sabia que as pessoas, quando ofereciam ajuda, elas não ofereciam ajuda para minha companheira. Ofereciam ajuda para mim, porque ali eu era um inútil. E aquilo batia com força e bateu com muita força. Então, gente, a autoestima não é uma coisa que a gente tem para sempre. É uma coisa que a gente precisa lutar e buscar ter. Não é algo que está sempre presente, não é algo que a gente lida como se fosse algo dado. Não. Na minha concepção, é algo que vem e que volta. A minha luta não é para ter autoestima o tempo todo, mas é para autoestima com relação, né, ao lance da pessoa com deficiência, em relação a ser cego, em relação às capacidades, é que ela fique mais tempo do que ela está ausente. Eu tenho conseguido, minha autoestima está muito mais... São raríssimos os momentos de baixa autoestima. Mesmo nesse momento, que eu contei, não é que eu achei que eu não pudesse, mas me afetou demais todas aquelas pessoas dizendo, em outras palavras, que eu era inútil, que eu não ia conseguir. Então, eu precisei lutar muito, luto ainda muito, eu repito muitas vezes para mim mesmo o quanto eu sou bom, o quanto eu faço as coisas bem, o quanto eu sou acima da média, mesmo contando as pessoas que enxergam, porque o mundo, mesmo sem querer, mesmo que não seja por maldade, quer esfregar na cara da gente o tempo todo que a nossa cegueira inviabiliza um monte de coisas. E a cegueira inviabiliza de fato um monte de coisas, mas não tanto quanto se acha ou quanto se crê. Então, essa é uma história que exemplifica bem quanto não é culpa de ninguém, muitas vezes, o que a gente sente, o quanto os preconceitos estão por aí. Talvez se as pessoas que estivessem subindo lá a trilha do Morro da Urca soubessem que cegos fazem coisas, que cegos jogam bola, que cegos fazem esporte, vêm às Paralimpíadas, né, que... Eu, esquiei na neve, eu, já viajei em um monte de país, viajava sozinho, mas as pessoas não sabiam disso. Para elas viam um cego ali e que com certeza precisava de ajuda, porque, claro, uma pessoa cega jamais poderia descer uma trilha. Isso me afetou demais. E você? Qual foi a sua experiência de pior autoestima que você passou? Trilha como essa eu nunca vi. Você nunca viu nem eu. Quase que eu errei aqui. Tchau, tchau.